Tá Porque aberto. levantou depois, mas antes da Cida, a Cristina já tinha levantado a mão. Boa tarde a todos. Maria, eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito de toda a explicação que você fez aí sobre a legislação e o sistema de proteção à pessoa com deficiência. Bem, o que acontece no caso de violência doméstica, se a vítima for uma pessoa com condição rara, mulher, deficiente e com quadro degenerativo avançado e acamada, e ela sofrer agressão em casa de uma pessoa também com esse quadro de condição rara, é uma pessoa com deficiência, porém é um homem e no caso tem é filho dessa mulher. Então, existe uma violência doméstica acontecendo entre duas pessoas com quadro raro degenerativo e com deficiência. É um homem e uma mulher. E existe um laço entre eles, familiar de mãe e filho. Numa situação assim, com o que a legislação prevê e como os órgãos de proteção e defesa agiriam e abordariam essa questão, que providências seriam tomadas, como se daria isso? E no caso, a mulher, ela depende do BPC que o filho recebe para sobreviver. E a casa está no nome desse filho. Tá? Então, tanto o teto quanto a renda pertence ao filho. E isso foi determinado judicialmente. Uhum. Né? Na verdade, foi imposto e essa mãe foi obrigada a aceitar essas condições impostas pela justiça para que ela se livrasse do genitor do filho, que também era agressor dela. Vamos volta para a câmera. Tá? Então, ela era agredida pelo genitor do filho. Ok. Ela acionou a justiça, né, da Maria da Penha e tudo, eles entraram com providência, e agora ela vivencia a mesma situação em relação ao filho. Então, eu queria saber, assim, dentro de todos esses detalhes, esses pormenores, que providência o órgão de proteção tomaria, mediante, assim, o que prevê a lei e o que o sistema de proteção oferece, assim, de recursos. Isso. Primeiro você fala de onde, Cris? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Você fala de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte tem uma delegacia parecida, que também pode ser um recurso de busca que vocês podem fazer. É um caso muito complicado, muito complexo. Então, se a gente fosse discutir todas as nuances dele, ficaríamos aqui até umas 8 da noite, pelo menos, com certeza. Mas no caso onde há as violências intrafamiliares, onde duas pessoas têm tanta dependência uma da outra, são casos em que precisa ser feito um trabalho em rede. Então, não vai ter só um espaço que vai conseguir resolver isso, né? Porque ela tem uma interdependência dos dois, né? Porque existe a dependência da renda e da casa, que é desse filho, mas isso não justifica o fato dele ser agressor dela. E, ao mesmo tempo, qualquer pessoa que agride o outro, tendo ou não uma situação de deficiência, deve ser responsabilizado por isso, né? A situação de deficiência não é garantidor de punidade para ninguém, e isso é importante a gente dizer, né? Então, não é apenas um caso, existem vários outros casos onde o agressor, a pessoa que cometeu a violência, a pessoa que cometeu um golpe, também é uma pessoa com deficiência. Né? Na comunidade surda, por exemplo, para vocês terem ideia, muitas vezes o surdo vai lá porque ele foi vítima de um golpe de pirâmide, um golpe financeiro, onde ele perdeu dinheiro, e a outra pessoa que fez o golpe também era uma pessoa surda, fluente em Libras, e que conseguiu conduzir aí toda uma situação e se aproveitar de outras pessoas também com deficiência, cometendo assim um crime. Então, nesse caso, é complexo porque é uma violência intrafamiliar, mas esse rapaz, ele tem que ser responsabilizado, ele tem que compreender o tanto de dano que ele está causando para a mãe. Qual seria o ideal? Para falar assim, o ideal era que os dois vivessem de forma separada.
Só que nem sempre isso vai ser possível. Então, é preciso que a rede, aí o CREAS, a rede de saúde, entre junto, talvez seja preciso também acionar um CAPS, entre junto para apoiar essa família no máximo possível, para que essa relação que está já muito enfraquecida, esses vínculos que estão começando a se romper, pensando nas situações de violência, que melhore essa situação para eles dois. Né? O ideal seria dizer, para que acabe toda a violência, mas será que é possível? Então, o que consegue ser feito, né, de trabalho com essa família para diminuir esses danos o máximo possível? O quanto que essas pessoas estão contando com apoio de familiares ou de apoios comunitários ou até apoios profissionais, para que eles não fiquem tão expostos um ao outro, né, e aí se agredindo da forma como está acontecendo. Então, o que eu orientaria, Cris, porque é um caso bem complexo, né? Se já tem uma questão judicial, de decisão judicial da Maria da Penha, que seja buscado novamente o Ministério Público, porque ele já deve ter sido acionado, para saber o que a rede está, o que a rede de serviço dessa região onde essa pessoa vive pode sugerir de alternativas de cuidado para os dois, para que os danos da violência dentro dessa família sejam minimizados. Que outras pessoas que eles podem contar. Porque é claro que se ela depende dele e ele depende dela, talvez de alguma forma, isso vai continuar acontecendo. Então, não é uma coisa só. Né? Tem que ser pensado junto ali com a realidade deles, o que é possível fazer, qual é o momento que essas agressões acontecem, por que elas estão acontecendo, para poder aí sim fazer um trabalho bacana. Né? Mas ele tem que ser responsabilizado pela violência. Se, de alguma forma, judicialmente foi decidido que a renda fica em nome dele e a casa fica em nome dele, que aí a gente teria que analisar por que isso aconteceu, mas isso não quer dizer que ele tem o direito de agredir a mãe, ainda mais pensando que ela já vem de uma relação de agressões domésticas causadas pelo ex-companheiro, né? Cris, eu sei que não devo ter respondido no ponto que você... No caso, quando houve a agressão por parte do genitor, ela recorreu ao sistema de proteção à mulher, aquele sistema unificado e que não foi a delegacia especializada em proteção à pessoa com deficiência. Nem a mulher? Sabe? Nesse caso, quando a delegacia da mulher, né, o sistema de proteção à mulher, né, que é aquele sistema centralizado, né, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, Sim. né, é uma central de proteção à mulher. Na época, agora que está acontecendo esse novo fato, ela deve procurar a delegacia especializada em proteção à pessoa com deficiência, ou ela deve procurar o sistema que ela tinha procurado antes. Cris, ela pode procurar qualquer um dos providenciou dois. A retirada do agressor de casa. Sim. Esse processo seria feito nessa situação também ou não? Provavelmente não. Mas ela pode procurar qualquer um dos dois sistemas, tanto da mulher quanto da pessoa com deficiência. Por que não vai Porque ser? Quando ela procurou a delegacia convencional, eles não atentaram para as condições específicas dela, dela ser uma pessoa com condição rara degenerativa, dela ser uma pessoa com deficiência. Eles não atentaram para isso, não constaram isso na documentação do atendimento dela, inclusive como um agravante, sabe? Então, assim, se ela procurar esse serviço novamente, dentro dessas circunstâncias. O ideal não é que ela procure uma delegacia comum, um departamento de polícia comum. Se ela tem, né, pensando que é de Belo Horizonte, tem aí as duas especificidades, mulher e pessoa com deficiência, o ideal é ela procurar pessoa com deficiência. Por quê? Porque o filho também tem a mesma condição de deficiência. Sim. Se não é possível procurar a delegacia da pessoa com deficiência, que ela busque, então, de defesa da mulher.
Por que provavelmente dessa vez não vai acontecer da mesma forma que a outra e a retirada do agressor? Porque esse agressor também é uma pessoa com uma condição especial, porque a casa está em nome dele e porque ela depende da renda dele. Então, é muito mais complexo do que talvez tenha sido da outra vez. Oi, a Cida. Oi, Cida. Aqui é a Cida Derrira de São Paulo. Sim. O caso que eu vou dizer é um caso bem recente, é do golpe da passagem aérea. Tá na mídia, né? Tá na mídia. Não sei se você chegou a ver. Sim. Então, esse caso, nós estávamos comprando uma passagem de uma agência, a DL Travel, aí com a Ariane, e essa passagem, a gente um pouco desconfiada, mas chegou no domingo, a pessoa passou os localizadores para todos, e tudo bem. Quando foi na segunda, que a gente foi fazer o check-in, as passagens estavam todas canceladas. Aí, nossa viagem era na terça-feira, às 10 horas. Então, 3 do grupo comprou uma passagem e foi. E nós fomos para os outros 10 fomos para o aeroporto de Guarulhos verificar isso. Mas, para isso, a gente pediu uma força para a patrulha do consumidor, do Celso Russomano. E nós chegamos lá, realmente não tinha passagem. E aí foi registrado, né, com essa patrulha do consumidor, o fato de a pessoa não ter pago mesmo, foi caracterizado o golpe, né? Então, a partir daí, a gente ainda não fez o BO. A minha pergunta está aqui. A gente não fez o BO. A orientação que nós tivemos lá na delegacia do aeroporto é que nós fizéssemos nas delegacias mais próximas da nossa casa, individualmente. Aí a gente ainda ninguém fez, porque a gente está esperando uma orientação mais precisa. Agora, quando eu ouvi essa palestra hoje, eu fiquei pensando de buscar uma solução aqui, de repente, e fazer de grupo, fazer o boletim de ocorrência em grupo ou individual, e nessa delegacia da pessoa com deficiência. É essa a minha pergunta, e eu quero orientação para isso. Alô? Desculpa, eu desliguei o áudio para não Ah, atrapalhar. tá. Eu falei, nossa, será que não ouviram? Não, ouvi tudo. Você Ainda quando eu entendeu, né? estava trabalhando, entendi tudo. Ainda quando eu estava trabalhando lá, uma pessoa com deficiência visual também, e um grupo de pessoas sem deficiência tinham passado por uma situação bem parecida e tinha sido registrado um boletim lá. Quando eu vi isso na mídia, eu pensei, nossa, será que eles foram lá na delegacia? Aí dei uma lida, mas não tinha nada muito específico. Agora, você dizendo que não foi, que vocês ainda não foram registrar, é interessante vocês irem registrar em grupo, sim, até porque aí, né, se vocês forem e tal, vocês podem levar os dados dos colegas, ou se conseguir organizar para ir uma quantidade aí interessante de pessoas, porque aí, às vezes, até a própria delegada consegue também atender e conversar com vocês. Registra-se o boletim de ocorrência. O que acontece que às vezes não fica lá? Porque vai para o local dos fatos. Talvez, se todo mundo morar em Guarulhos, talvez aconteça na cidade de Guarulhos a investigação. Mas por que o registro é interessante ser feito na delegacia da pessoa com deficiência? Porque lá vai ser pensado em todas as nuances que envolve a questão da deficiência. É um caso que já está midiático, então, pensando que ali fica no Palácio da Polícia Civil, vai chamar mais atenção ainda da mídia, porque lá sempre tem um monte de repórter e tal. E é interessante para não deixar o caso morrer, né, Cida? Então, assim, é um espaço específico. Vocês, enquanto um grupo de pessoas com deficiência que viveu uma situação, o grupo inteiro. Já aconteceu, por exemplo, de grupo de pessoas surdas irem também o grupo inteiro registrar lá o boletim de ocorrência lá por conta de uma pessoa que aplicou um golpe contra uma série de pessoas. Então, o ideal é sim, se vocês conseguirem se deslocar até lá,
façam isso. Eu acredito que, inclusive, o atendimento vai ser muito melhor, muito mais cuidadoso do que se vocês forem indo, cada um de forma individual numa delegacia. As pessoas que não conseguirem se locomover no dia que vocês escolherem para ir, pode levar os dados delas, elas ficam como testemunha, e aí depois elas também vão ser chamadas para serem ouvidas, aí pode ser num dia que elas consigam comparecer até lá. Eu acredito que é a melhor opção, já que vocês ainda não registraram, né, eu acredito que a melhor opção é vocês fazerem um registro lá, sim, na delegacia que é especializada. Tá? E mais uma coisa, independente do processo, tá com o repórter, né? Não está no escritório do Celso, está com os repórteres da Record. Uhum. Independente desse encaminhamento, a gente pode fazer o BO. Deve, né? fazer o boletim de ocorrência. Porque o que aconteceu foi um crime, não é só uma questão do... É porque tem duas situações aí. Uma é a situação de consumidor que foi enganado, e aí é o processo civil, que aí por isso que deve estar no escritório do Celso. E a outra situação é o crime, a má vontade, a intenção criminosa da agência, né? Dessa pessoa que resolveu financeiramente ficar com os recursos de vocês. Quando se é investigado crime, a pessoa não vai receber o que ela perdeu, financeiramente falando. Aí, por isso que existe o processo, que é para poder reaver os valores que foram perdidos, né? Toda a questão moral que envolve isso. E o crime, a pessoa vai responder criminalmente, sofrendo aí, inclusive, possivelmente penas judiciais por aquilo que ele cometeu. Não só a devolução do dinheiro. Então, deve ser registrado o boletim de ocorrência, porque o que aconteceu foi um crime. Porque ela fez uma proposta, né, de a gente encaminhar para ela os valores, né, porque ela tem tudo lá, ela não tinha que pedir, ela sabe quem pagou, quem não pagou, só que ela está pedindo, a pessoa da agência. Tá. A gente está encaminhando isso através da repórter, mas isso não impede da gente fazer o boletim, né? Não impede, são duas coisas. Tá. Mesmo que ela fazer a proposta de devolver tudo, a gente registra assim isso no boletim, né? Aí vocês levam o que tiver de documento, tudo, faz o registro, e depois no andamento do inquérito, aí pode ter vários desdobramentos, né? Mas a orientação é registrar, sim, o boletim de ocorrência, tá bom? Tem algum prazo para a gente fazer? Ao quanto antes é melhor, né, Cida? Porque vocês já estão andando com outro lado também disso, então quanto antes é melhor. Tá bom, muito obrigada. Vamos lá, então, Regiane. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Eu vou contar minha história e vou fazer uma pergunta. A minha história é o seguinte: eu sou pessoa e morei com a minha mãe desde o televisão. Só que a minha mãe não gostava de mim, porque eu tenho televisão e não de problema. E ela começou a receber meu dinheiro, né? Nem eu saber, desde 2004. Eu sei muitas coisas dela. E ela começou a receber sem eu saber, né? E o Deus é tão bom que o Deus usou meu pai para falar para mim. E eu também por 30 anos. E ela me maltratava muito, ela me ajudou de macaco, me puxou de casa, tudo, né? E eu fui embora, eu tinha 38 para 36 anos. Hoje eu não moro com ela mais, mas 5 anos. E ela, o cartão não é seletivo. Outro cartão está no nome dela, né? O cartão. E eu tentei pegar com ela o cartão, e ela não era o cartão. E eu estou tentando resolver o meu benefício para passar o meu nome. Porém, ela não quer ajudar. Assim, para poder assinar para o meu dinheiro liberar. O meu dinheiro estava parado, mês de abril estava parado. Né? Esse mês de maio, eu fui lá no banco tentar tirar o dinheiro. Não consegui tirar, porque o nome dela estava no banco, né? Ela não quer assinar nada. E ela tá, eu estou morando em São Paulo, né? E eu estou morando com uma família nocida, né? E ela me notou.
Só, eu preciso muito de dinheiro. E ela não quer assinar, não quer dar o cartão. Pode estar no nome dela, pode benefício é meu. Né? E ela foi muito ruim comigo, até hoje ela é muito ruim. Né? Isso. E ela tá segurando meu dinheiro. Sim. Né? Então, Regiane, pode falar. Boa tarde, Maria. boa tarde. Ó, eu vou contar minha história e vou fazer uma pergunta. A minha história é o seguinte: eu sou pessoa e morei com a minha mãe desde o televisão. Só que a minha mãe não gostava de mim, não gosta de mim, porque eu tenho televisão e não de problema. E ela começou receber meu dinheiro, né? Nem eu saber. Desde 2004. Eu sei muito de coisa dela. E ela, o setor sem eu saber, né? E o Deus é tão bom que o Deus usou meu pai para falar para mim. E eu fiquei também por 30 anos. E ela me maltratava muito, ela me ajudou de macaco, não me puxou de casa, tudo, né? E eu fui embora, eu tinha 32 para 33 anos, eu não moro com ela mais, mas 5 anos. Uhum. E ela, o cartão não é filho, outro cartão tá no nome dela, né, o cartão. E eu tentei pegar com ela o cartão, e ela não queria o cartão. E eu estou tentando resolver o meu benefício para passar o meu nome. Porém, ela não quer ajudar. Assim, para poder assinar, para o meu dinheiro generar. O meu dinheiro estava parado. Mês de abril estava parado. Né? Esse mês de maio, eu fui lá no banco tentar tirar o dinheiro. Não consegui tirar, porque o nome dela estava no banco, né? Uhum. Ela não quer assinar nada. E ela tá, eu tô morando em São Paulo, né? E eu tô morando uma família nociva, né? E ela me notou. Não, eu preciso muito de dinheiro. E ela não quer assinar, não quer dar o cartão. Pode estar no nome dela, pode o benefício é meu. Né? E ela foi muito ruim comigo, até hoje ela é muito ruim. Né? Isso. E ela tá segurando meu dinheiro. Sim. Né? Então, Regiane, pode falar. A Regiane faz parte do grupo o Espaço Mulher Virtual, e aí eu não sei se deu para todos entenderem, mas ela vivia com a mãe, tinha bastante conflito, ela alega que a mãe não gosta dela, judiou bastante, ela saiu de casa, hoje uma família a adotou, ela tem 38 anos, ela tem deficiência múltipla, e a mãe reteve o cartão do benefício. Ela quer saber o que fazer para poder pegar o cartão dela, que a mãe até conseguiu passar para o nome dela, que a gente não sabe como. Qual cidade que a Regiane fala? É Zona Leste de São Paulo. Tá. Regiane, se você conseguir ir pessoalmente na delegacia da pessoa com deficiência lá na Luz, eu não sei se você conhece ou se você tem alguém para ir junto com você, né? Dependendo, não sei há quanto tempo que você está aqui em São Paulo, tal. Seria o ideal, porque aí você consegue fazer o registro do boletim de ocorrência. O fato da sua mãe estar com a retenção do seu benefício, isso é um crime, que se chama, né, que está previsto inclusive na LBI, tem uma pena para isso, né, a pessoa pode ficar reclusa de... Dá licença, Eni, eu conheço a Luzia de São Paulo, eu conheço alguma coisa em relação à história da Regiane. O que foi que a mãe alegou? E segundo as pessoas que estão ajudando ela, diz que a mãe alegou e colocou ela como deficiente acamada. Ela colocou como deficiente incapaz. Tá. O que pode ter acontecido? Pode ser que a mãe da Regiane tenha feito um documento judicial, que é a interdição. Se a Isso, Regiane for exatamente. interditada, claro, pode ser registrado o boletim de ocorrência sim, mesmo nesses casos, porque o fato dela estar com o benefício da Regiane significa que a Regiane está sem condições para se sustentar. Se a Regiane for interditada pela mãe, e a mãe for a curadora dela, por que ela conseguiu? Porque a mãe diz que é a responsável por ela. Mas aí tem uma relação, né, que aí caracteriza-se como crime,
de maus tratos, que é toda essa violência que ela foi vivendo ao longo do tempo, o fato dela não estar provendo com os subsídios, né, e dela, porque o valor, o dinheiro é da Regiane, então tem que estar com ela. Se ela não vive mais com a mãe, aí existe um processo judicial que se chama desinterdição, que é o contrário da interdição, ou a mudança de curador. Então, existem essas duas opções. Por que é bacana da Regiane ir pessoalmente na delegacia? Porque lá ela vai ter essas informações, de forma, um atendimento focado para ela, as pessoas que trabalham lá vão pensar junto com ela outras possibilidades, é registrado o boletim de ocorrência, a mãe dela vai ter que depor na delegacia, mesmo sendo curadora, ela não pode fazer o que quiser, né? Não é assim que funciona. E aí ela vai talvez precisar de alguns apoios, né? Não sei se essa família com quem ela está vivendo agora pode auxiliá-la para poder conseguir, porque aí são vários passos, né? Para poder conseguir reaver o benefício, tirar o benefício do nome da mãe, passar para o nome dela novamente, ou, no caso, se tiver mesmo o documento de curatela, aí talvez tenha que passar para o nome de uma outra pessoa, mas uma pessoa que seja de confiança da Regiane. E se a Regiane, ela tem, independente do fato de ter deficiência, né, eu acredito que ela está hoje aqui participando junto com a gente, ela deve ter condições, sim, de resolver várias coisas da própria vida, então ela pode procurar a Defensoria Pública e tentar reaver essa situação da interdição. E se não tiver como tirar a interdição de vez, que eu acho que tem, né, pelo que vocês estão relatando, pensar numa outra pessoa para ser curador, mas alguém que ela confie. Tá bom, Regiane? Como é a Sandra? Oi. Oi, Sandra. Oi, boa tarde a todos. Colocou algumas coisas escritas também no chat, né? Foi, vou até resumir, porque senão outras pessoas não vão falar, né? Isso. Então, assim, eu só me identifiquei realmente pela sua palestra, a tal da violência psicológica, né? Parabéns pela sua colocação. Então, a partir do momento que a gente começa a vivenciar isso em grupos, é que a gente começa a entender que a gente passou por isso sem perceber. No momento que eu passei no hospital, eu trabalhei 20 e poucos anos, quando começou a apresentar a deficiência, que eu tive a degeneração macular, ambos os olhos, eles me isolaram, colocaram numa sala isolada, me tiraram todo o serviço e começaram a forçar psicologicamente para eu pedir demissão. E aí eu não entendia se eu tinha algum direito, né? E com certeza eu devo ter tido, mas por estar fragilizada a gente não corre atrás disso. Mas isso já faz 7 anos. Eu acredito que não adianta mais eu entrar, porque até as pessoas que causaram isso, que eram gerentes na época, saíram já. Então, mas fica isso como uma experiência, né, para a gente aprender porque a pessoa surda, ela consegue ainda se mover, eu acho que ela consegue abranger outros campos, né, a cega, ela, além de acontecer isso, ela se cala, fica muda, fragilizada, né, infelizmente, eu observei muito isso, então, isso é muito importante, essas palestras para a gente poder entender, né? Aí a segunda, que eu não sei se você já fez 2 perguntas, eu vou fazer rápida e depois você me fala se pode me orientar ou não. Para dar tempo do pessoal, senão eu marquei seu telefone e depois a gente conversa. A segunda é assim, fui passear também em Goiânia, que a Cida falou um caso parecido, e acabei entrando nessas coisas de resort, que eles acabam fazendo uma lavagem cerebral na gente. A gente assina um documento por cota, né, imobiliária. Aí só podia acionar advogado de lá da época, somente em Goiânia. Aliás, desculpa, em Goiás, Caldas Novas. Aí entrei com processo, Caldas Novas, tal, pedindo ressarcimento, porque passaram-se 2 a 3 anos e o que eles prometeram fazer não fizeram. E começaram a cobrar um condomínio exacerbante, assim, de um valor que falaram, ficou 3 vezes maior. E aí começou a pesar, eu não tenho condições mais de assumir isso. Uhum. Então, na época que eu entrei, o juiz deu a causa lá como até que era, eu não vou saber dizer o nome agora, que era correta, que deveriam devolver o dinheiro para mim. Pois bem, o meu advogado na época perdeu a audiência, e aí depois de 4 meses que eu consegui que outro advogado lesse o processo, ele simplesmente falou para me virar e correr atrás dos direitos, que ele não tinha mais o que fazer. E aí eu me senti assim, abusada, sabe, financeiramente, porque assim, eu passei com papel de besta mesmo. Paguei um local, depois paguei o advogado e ele falou que não tinha o que fazer mais.
Quanto ao advogado, você pode buscar, inclusive, a ouvidoria da OAB, né? Que vai analisar, você pode entrar fazer protocolar uma ação na própria OAB da região dele, e a OAB vai entender o que aconteceu e você pode, inclusive, processar o próprio advogado, né? Porque se foi por conta dele que você perdeu isso, por ele não ter executado o trabalho conforme esperava-se que ele executasse, então você pode entrar com uma ação contra o próprio advogado. A questão trabalhista, realmente teria que ter, até daria ainda para fazer algo, né? Embora que já tenha bastante tempo, no entanto, vai ficar muito difícil de você provar. E aí, remoer, às vezes, coisas que vai ser tão desgastante, tão doloroso para você, e que talvez não tenha um resultado esperado, né? Mas é uma questão que é interessante ir identificando e trabalhando. Não sei qual recursos que você tem, talvez uma psicoterapia, ou de trabalhar isso em grupos, leituras que vão falar sobre o capacitismo, às vezes acabam acolhendo, porque você vai entender que não foi só você, que outras pessoas também passam por situações muito parecidas, né? E fica mesmo aprendizado para, quando perceber isso em outro espaço, saber dizer exatamente do seu direito. Mas eu li o que você falou no trabalho, você foi vítima de discriminação em função da sua deficiência. Eu sei que isso é doloroso de ouvir, né, quando a gente tem dimensão das violências que a gente viveu, isso dói, isso nos atravessa muito, e eu sou empática a isso, mas você foi vítima de situações de discriminação. E por isso que é tão importante difundir o conhecimento, né, para que quando a pessoa ela passe por ele, ela consiga identificar e ela consiga mesmo lutar para conseguir defender os seus direitos na hora que a violação está acontecendo. Verdade. E quanto a essas questões todas essas questões outras que você foi falando, são situações de processos da área cíveis mesmo, não daria para entrar de forma criminal só daquela primeira situação quando aconteceu, e as outras vai sendo da área civil. Agora, o advogado falar, você vai lá e se vira, dependendo que palavras que ele usou, às vezes também entraria como alguma situação de discriminação. Mas eu acredito que nem foi esse o caso, né? Ele abandonou mesmo, falou não vale a pena, só que aí ele perdeu a audiência e não quer mais tomar conta, porque ele sabe que ele pode sofrer alguma causa, acredito, em cima disso, né? Sim. Porque estava ganhando. Você buscar a própria OAB, por onde ele, da região dele, né, onde ele responde, que aí ele sofre um processo administrativo. E eu procurar um local de atendimento à deficiência, isso não procede? Para tentar me ajudar nesse recurso? Procede, você pode até conseguir, mas você está falando de onde mesmo? Eu estou em São Paulo, só que esse ocorrido foi em Caldas Novas, Goiás. Você pode procurar a delegacia daqui, existem outros espaços também, mas como foi de lá e de outro estado, vai ser muito difícil, sabe, conseguir alguma ação efetiva, sendo realista. Claro, o direito de buscar informação, de buscar o lugar e de buscar atendimento, isso você tem. Mas sendo realista, eu acredito que pode ser um desgaste bem grande para resultados bem pequenos, sabe? É só a OAB mesmo, tá? Ter que avaliar. A OAB, e quanto a isso, você pode buscar. Porque, assim, no caso, como foi em outro estado, se você registra um boletim de ocorrência agora, embora já passou bastante tempo, não tem jeito, tem que ser encaminhado para a área dos fatos. E como é de outro estado, é um processo mais demorado ainda do que quando é dentro do próprio estado. E aí, até mandar protocolar, tal, não sei o quê, e ainda pode ser que fale, olha, faz muito tempo, não dá mais. Já foi dado um recurso, já teve processo, enfim. Tá certo, obrigada. Bom, por nada. Se a gente for pegar a história de cada uma mulher, de cada um que participou desse encontro, homem, todos nós temos marcas de violência. A violência nos atravessa de muitas formas, né? Então, um encontro, 2, 3, 4, nunca vai ser o suficiente para zerar todas as questões que a gente tem em situações de violência. Né? Maria. É algo que precisa ser continuado depois e pensado, inclusive, em outros espaços, em momentos para ir se trabalhando situações como essa. Mas só para fechar com a Zilda, uma dúvida que fica. Estupro de vulnerável, ela tem prazo de validade? Não. Ou mesmo ela hoje poderia denunciar?
Sim, até hoje ainda pode ser denunciado. Tá. A lei mudou recentemente, né? Antes tinha um Ah, prazo. com licença, ele morreu. Não, mas vai Não, mas aí esclarecer fica para a outras pergunta para pessoas, né? outras pessoas, né? A pessoa que sofreu um abuso sexual não tem mais um prazo para a pessoa relatar isso. É claro que o quanto antes a pessoa consegue relatar é sempre melhor. No entanto, hoje a legislação compreende, né, que não é só uma situação fácil de você chegar e dizer, eu sofri abuso sexual. Né? Essa é uma das violências mais cruéis, mais violentas e que mais machucam, que mais deixam marcas e traumas. Então, hoje já consegue se compreender que cada pessoa vai ter um tempo para se encorajar, se fortalecer e buscar a justiça para a violência que sofreu. Então, não prescreve mais, não. Puxa, Ótimo. que legal. Então, no caso da Zilda, ela deve procurar a administração, depois a Secretaria da Saúde e, em último caso, o boletim de ocorrência. Ela pode registrar o boletim de ocorrência contra a profissional especificamente, mas de toda forma também é importante que ela procure a administração da própria OBS e que se faça uma denúncia aí, uma reclamação na ouvidoria, para que eles também pensem nos protocolos deles, né? Porque aí a questão é que tem coisas que pode ser um protocolo que aí está incomodando ela, e tem uma questão que é a profissional e as atitudes que a profissional está tendo. Então, são duas coisas separadas, tá? Ok. Obrigada, Zilda, sua linda, por ser corajosa e tão sensível, viu? A próxima pessoa é quem? A Vanessa. Vanessa. Então, vamos fechar o microfone, Zilda? Vamos embora. Estão me ouvindo? Oi? Sim. Estão me ouvindo? Sim, Vanessa. Não, então, eu só queria falar uma questão sobre ainda aquele primeiro caso das 2 pessoas com deficiência que estão na mesma casa, lembrando que até pouco tempo só uma pessoa com deficiência poderia ter o BPC. E hoje houve alteração na lei, já faz um tempo, não me lembro a data, mas hoje 2 pessoas com deficiência podem ter o BPC na mesma casa. Isso. Tá? Só lembrando disso, que é uma tentativa também para essa mulher que está sofrendo violência tentar conseguir o BPC. Isso. É isso. É só isso que eu queria falar. E muito obrigada. Não, a Vanessa tá certinha. Então, foi esse ano mesmo que mudou. Eu não vou lembrar também a data especificamente, mas o benefício de prestação continuada, ele começou a não contar como renda. Aí essa é a alteração. Então, é como se só tem o benefício e 2 pessoas com deficiência, as 2 já podem ter o benefício, né? Por isso que eu disse que esse caso é necessário que uma rede toda entre para pensar em possibilidades, né? Porque tem a questão da renda, tem a questão da moradia, que é o nome do filho. Então, são várias questões aí que tem que ser analisada nesse caso. Mas essa é uma informação muito importante mesmo. Vanessa, obrigado pela sua colocação. Aí, eu não sei se a gente continua, tem a Quantas Daniela pessoas com a mão tem? levantada e a Tem Cléia. eu. Boa tarde, boa noite, Boa né? tarde, Daniela. Então, só um Sou eu, a minutinho. Daniela, que está falando. Eu tenho uma dúvida. A minha história é bem antiga, é uma longa história. O meu problema está relacionado com os direitos da educação, né? Graças a Deus, o ano passado eu acabei todas as disciplinas da faculdade. Só que a faculdade, ela é pública. E no decorrer desses 9 anos que eu estou na faculdade, eu percebi que eles aprontaram algumas coisas comigo. Eu queria saber aonde eu tenho que denunciar. Eu já denunciei em 2015 no Disque 100. Em 2017, eu também eu mandei um e-mail para a Mara Gabrilli, né? E eu percebi que ainda teve manifestação, ninguém assim teve a postura, né, de corrigir uma profissional e corrigir outras coisas de algumas pessoas da faculdade aonde eu estudo. Como é que fica essa situação? Eu estou pensando em reclamar de novo, porque eu não estou conseguindo nem pegar meu diploma porque eu não consegui concluir as horas de estágio. O Disque 100 eu já liguei e eu não consigo achar a opção que tem para deficiente. Parece que eles tiraram essa opção. Daniela, em alguns momentos eu não consegui te ouvir muito bem, mas eu sei que é relacionado à faculdade. Você continua tendo questões, mesmo depois de várias reclamações, né? Você fala de São Paulo, é isso?
Sim, sim, eu Tá. estudo no Instituto Federal, né? Uhum. E eu estudo no Instituto Federal, eu já fiz várias reclamações, né? Porque teve alguns funcionários que me orientaram para eu denunciar eles no Disque 100, né? Aí Sim. agora eu acabei a faculdade e eu tô querendo fazer de novo a reclamação porque eu vi que não teve, ninguém fez nada com os profissionais que me maltrataram dentro da instituição. Quando é feita uma denúncia para o Disque 100, essa denúncia ela é disparada para vários órgãos. Eu acredito que deve ter chego, sim, em algum espaço e que deve ter sido tomada alguma medida. Por quê? Quando a denúncia vai para o Disque 100, ela vai direto para o Ministério Público. E o Ministério Público não deixa só arquivar, a não ser que eles julguem de imediato que ela é improcedente. Se é contra uma pessoa específica, contra profissionais específicos, o ideal é sempre você ir pessoalmente fazer o registro do boletim de ocorrência, enfim. Em situações, aí eu vou falar do que eu vi Nossa, eu não sabia acontecer. dessa orientação. Se eu soubesse, porque isso aconteceu em 2014 e depois em 2017 eu também sofri uma discriminação dentro da sala de aula com a professora. O núcleo de acessibilidade lá que cuida das pessoas com deficiência fez uma conversa com a professora e mesmo assim a professora não mudou a postura dela, sabe, comigo, continua Se é agindo da uma mesma postura forma. discriminatória, você poderia ter buscado a registrar o boletim de ocorrência na época mesmo contra a professora. Isso pensando nela responder enquanto crime. A universidade num todo não vai responder, além do mais, porque é uma universidade federal, né? Sendo Mas a muito... faculdade não teria que ter uma postura com ela? Deveria ter, exatamente. Aí o que é feito? É isso que eu ia explicar. Se você faz na universidade no amplo, fica muito solto. Se você coloca contra uma dizendo quem é o profissional, por exemplo, se você vai numa delegacia e faz essa denúncia, profissional tal, aconteceu essa situação tal, então eu me senti discriminada. A delegacia... Alô? Maria, Oi? seu microfone desligou. Eu Ou tô ela... ouvindo. Oi, pronto. Vocês ouviram até onde? Até um pouquinho já, só umas 3 palavras só. Então, existe duas situações, né? Se é uma pessoa, se existe vídeo, se existe testemunha, se é algo que vem recorrendo sempre, aí vai ser só aquele profissional que vai ser chamado. Se é algo que está mais amplo, que além daquele profissional, você já reclamou, a faculdade não tomou providências, tal, a delegada pode optar por fazer um ofício, colocando a situação toda, envia para a universidade e pede que a universidade tome ciência Então, daquilo e providências daquilo. Esse processo acontece quando é o boletim de ocorrência. Quando é a denúncia anônima, aí vai depender de que órgão recebeu isso e de que forma esse órgão lidou não, com eu não aquilo. fiz denúncia anônima, eu fiz no Disque 100. Disque 100 é A minha anônimo. denúncia foi parar no Ministério Público, Isso. e aí eu tive acesso, né, ao processo, por causa da Mara Gabrilli, eu tive acesso ao processo. Eles falaram que ia ter uma conversa só com a professora, mas eu lembro que eu também me queixei dela na ouvidoria, e na ouvidoria, e aí depois de alguns meses, veio uma funcionária, mesmo da instituição, falou, Dani, ninguém fez nada com a professora daquela que você reclamou. Entendi. E ficou Então, por aí isso mesmo. nesse Se ela tivesse caso, me falado do BO, né? Eu que era teria. o ideal você ter registrado na época. Nossa, mas na época Agora, eu não ninguém me sei se você orientou o consegue BO. registrar contra ela. É porque a gente tem a LBI funcionando desde 2016, né? Ela é de 2015, mas ela entrou em vigor em 2016. Ainda se fala muito pouco de discriminação contra a pessoa com deficiência enquanto crime. Então, por isso que a gente começa fazendo toda essa introdução. Enquanto ainda se fala pouco disso enquanto crime, fica essa coisa, será que é, será que não é? Mas será que ela fez o que quis? Será que ela fez? Não, é crime. Crime é crime. Muito obrigada pela presença de todos. Maria Mello, não tenho como te agradecer, não tenho. Vou conversar com você no privado, quem sabe um outro momento para um bate-papo com todas essas pessoas e outras também. Eu queria só que você se despedisse, o Wellington vai encerrar. Então, Maria, por favor, as suas considerações finais, aí eu vou pedir para o Wellington encerrar a gravação e aí a gente continua no bate-papo, porque não dá mais o tempo, tá? Sim. Por favor, Maria.
Eu agradeço a todas e todos que participaram dessa tarde conosco. É sempre um prazer conversar com a população para quem a gente trabalha, né? No meu caso, que eu construí minha carreira em cima disso, então, embora eu não seja uma pessoa com deficiência, mas eu sou aí partidária dessa luta, dessa causa, e eu acredito muito, né? E desejo que a gente consiga aí ir sempre juntando forças para ter uma sociedade cada vez mais igualitária, né? Que respeite a diversidade, mas que dê condições para as pessoas viverem de uma forma mais digna possível. Então, quero agradecer o convite da Eni por ter passado essa tarde com vocês, quero agradecer pelas trocas, pela confiança, quero agradecer por toda a atenção das pessoas que participaram, e estou disponível aí para se inscrever em outros momentos de conversa. E divulguem o conhecimento que vocês tiveram, divulguem os canais de denúncia, apoiem o máximo que vocês puderem outras pessoas que podem também estar precisando ter acesso a esse conhecimento. E é isso, muito obrigada. Wellington, você pode encerrar. Muito obrigada a todos. Obrigada, Maria. Até a próxima. Obrigada, Deverbe. Obrigada, Deus.